disso. Ó, like nesse vídeo aqui, porque é uma informação absolutamente bombástica. É um terremoto num final de semana que era pra ser de tranquilidade. Tanto é que eu estava de folga. E aí tive que aqui, ó, colocar a camisa da Placar pra gravar conteúdo lá, onde eu também trabalho com muito orgulho e também, obviamente, aproveitar o conteúdo e trazer aqui pra vocês o vídeo em relação a essa história do Dudu no Cruzeiro, né? Que pegou todo mundo de ponta cabeça, né? Não vou nem dizer só de cabeça pra baixo, não, vocês estavam dando triplo twist carpado e tudo mais, né? Que foi, pelo menos, essa a sensação que o torcedor do Palmeiras se sentiu no momento em que a rede social do Clube Mineiro anunciou este que é um chapéu. Um chapéu, se concretizar, no Palmeiras em meio a uma janela de transferências que tinha tudo para ser histórica por parte do Palmeiras, né? Há muito tempo que o clube não contratava jogadores de mais alto gabarito, investindo muito, até pela sequência da temporada, pensando em Mundial de Clubes no ano que vem. Inclusive, o Palmeiras, né, postou hoje uma foto dizendo que daqui a um ano vai ter Mundial de Clubes. E quem é o personagem que está na foto? O Dudu, um deles, né? E aí acontece isso. Que situação, né? Eu peço desculpas até pela minha voz, porque eu tava à tarde participando de um evento particular, familiar e tal, e enfim, agora, né, a gente tava falando alto, sabe como que é, família italiana, tudo mais, e tô aqui tentando me hidratar pra trazer essas informações pra vocês aqui no canal do Facincani. Subi o vídeo um pouquinho mais tarde, é verdade, em relação ao anúncio, não só porque eu estava também curtindo essa folga que foi interrompida pro trabalho aqui, mas justamente para tentar trazer até agora o que eu consigo de notícia, de apuração, e eu fui atrás de algumas coisas e também queria lembrar da minha live pós-jogo de Palmeiras e Vasco, em que uma coisa que eu disse lá e que alguns ali que queriam tentar me desestimular, me descreditar, desqualificar, agora vão precisar rever um pouquinho de conceitos, pelo menos naquilo que eu tenho em relação a essas informações, tá bom? Então é lógico que vou falar tudo isso tintim por tintim nesse vídeo aqui. Bom, pessoal, vamos ao que interessa, né? Essa história do Dudu. Na última quinta-feira, na live do canal do Facincani, quando o Abel deu a explicação ao vivo na entrevista coletiva sobre o porquê que ele não colocou o Dudu em campo num jogo que foi feito, o evento criado, né, pelo marketing do Palmeiras, postando a camisa do Dudu nas redes sociais, te aguardamos Bachola, a torcida, a compra de ingressos, tudo o que envolveu aquela partida era o retorno do Dudu. O retorno do Dudu foi adiado em 3 semanas para que ele pudesse estar justamente na condição ideal para voltar a pisar no gramado. Tá bom? Isso é a primeira informação. O Dudu não se sentiu confortável naquilo que eu apurei quando estava previsto para ele entrar em campo há 3 semanas. Palmeiras planejava ter o Dudu há 3 semanas, até no jogo contra o Del Valle tinha a possibilidade, e o Dudu acabou não entrando. Partida contra o São Lourenço também era uma possibilidade, o Dudu acabou não sendo relacionado. E aí veio o bendito jogo contra o Vasco da Gama. Então o Dudu entendeu os processos e ele mesmo, diante da informação que eu tenho, estava com a cabeça pronta para jogar diante do Vasco. Primeiro, pelo clima da torcida. Segundo, por se tratar de um jogo de menos risco, digamos assim, em relação a hoje, a competitividade entre Palmeiras e Vasco. Terceiro, pela própria proximidade das duas diretorias, né? Os patrocinadores do Palmeiras são amicíssimos do presidente do Vasco, né? O senhor José Roberto Lamacchia, a própria Leila Pereira, flertou-se até de que a Crefisa
poderia comprar o Vasco da Gama, vejam só, então existe muita proximidade, uma co-irmandade das próprias torcidas também, inclusive são muito amigas, se reuniram antes do jogo, então o clima era extremamente festivo. Não havia nenhuma hostilidade que pudesse tirar o Dudu dessa chance de voltar a pisar no gramado, tá? Até pela reação do Dudu no banco de reservas, emocionadíssimo com a torcida, gritando o nome dele. E aí veio a explicação absurda, na minha modesta opinião, do Abel Ferreira, dizendo que o Dudu não estava confortável, não estava 100%, não se sentiu pronto para jogar. E essa informação, ela meio que bateu esquisito no Dudu. Tipo, peraí, você fez as mudanças que fez na equipe, mudanças, não tô dizendo que o Dudu falou isso das mudanças, tá? Só tô dizendo que o que foi a surpresa do Dudu. Eu tava no banco, tava relacionado, torcida me pedindo, adiei por 2 semanas essa minha volta, à disposição, querendo voltar, sabe do tamanho da idolatria dele. E aí, Abel, você faz as mudanças que fez. Tudo bem, o Palmeiras ganhou. Mas mudanças que foram completamente criticadas por mais de 90% dos torcedores que estavam no estádio e também em redes sociais. Né? Não colocou o Rômulo, não colocou o Dudu, jogadores que poderiam ter uma melhor performance. O time terminou o jogo ali, mesmo com a vitória por 2-0, mais um pouquinho mais sofrido daquilo que o jogo, inclusive, poderia proporcionar ao Palmeiras. E eu não estava preparado. Então o Dudu se sentiu meio que surpreso. Não vou usar nenhum tipo de palavra que possa gerar algo que, nesse momento, caso, se o Dudu quiser se manifestar em relação a isso, depois vai ser a palavra dele, mas que possa gerar alguma complicação ou um clima ruim. Por exemplo, o Dudu se sentiu traído, o Abel mentiu. Nada disso. Só estou dizendo que o Dudu ficou surpreso com a declaração. O que corrobora a surpresa do Dudu? Quando eu citei que na minha live na quinta-feira eu não entendi essa resposta do Abel, já que eu estava em transmissão simultânea da minha live com a coletiva do Palmeiras, eu expliquei que no último sábado eu tive uma informação de um colega meu próximo, meu vizinho, aqui de prédio, que coincidentemente é sócio do Palmeiras e cujo filho dele joga futebol com o Dudu, com o filho do Dudu, lá na base do Palmeiras. E aí essa fonte me disse o seguinte, que eu encontrei ele na quarta-feira aqui no prédio. Ô, Facinca, poxa, o Dudu tá louco pra voltar quinta-feira, porque estava conversando de Palmeiras, o pessoal sempre vem e troca uma ideia. E, poxa, pra ele, quinta-feira é o jogo, né? Tava, até preocupado, porque como ele sentiu algumas dores na panturrilha, né? Devido ao esforço dessas últimas semanas, tava tratando ali pra não querer ficar fora, correr o risco de não voltar, inclusive até contra o adversário do qual ele se machucou, que é o Vasco da Gama. Então, pela informação que eu tive, que o Dudu tava chorando sangue pra querer voltar, o discurso do Abel não bateu com o discurso e a vontade do Dudu. E que isso fez com que o interesse que o Cruzeiro teve no Dudu nas últimas semanas e que o Dudu não deu sequência, fosse retomado com mais força, né, em contato dos staffs e, obviamente, com isso, o Cruzeiro foi na diretoria do Palmeiras. Fez a proposta de cerca aí de 4,5 milhões de dólares pelos direitos econômicos do Dudu, mais um contrato longo aí. E inclusive até com aumento salarial, porque, lógico, a negociação
é com um ídolo gigantesco do clube. Você não tá trazendo um Zé Ruela, que qualquer meia dúzia ali de mariolas você convence o cara. Só que pra surpresa do Dudu, diante desse cenário, a diretoria do Palmeiras em nenhum momento forçou na conversa com o Cruzeiro dificuldade no negócio. Por quê? Porque a negociação foi tocada, claro, entre Alexandre Matos, entre a diretoria do Palmeiras e por um terceiro elemento que, coincidentemente, é o mesmo empresário do Maurício. Maurício este, do Internacional, que o Palmeiras está contratando, e que é o empresário do Dudu. E que talvez enxergou na movimentação da chegada do Maurício uma porta se fechando para o Dudu. E aí é claro que levou-se isso para os dois lados. Mas o que o Dudu não esperava era que o Palmeiras desse essa sequência. Na informação que eu tenho, ele se sentiu surpreso. Porque, lógico, todo mundo fica balançado com uma proposta como essa. Mas o Dudu, na informação que eu tenho, em nenhum momento chegou na diretoria, até agora. Se eu conseguir obter uma outra versão, trarei a outra versão, mas por hora é o que eu tenho. Por isso que o Palmeiras tem que falar. Por isso que o Palmeiras tem que se explicar. E o Palmeiras dar a versão dele, e o espaço aqui está aberto, de que o Palmeiras aceitou a oferta porque sabia que era uma valorização que talvez ele não conseguisse no atleta. Segundo, era um salário que ele, Palmeiras, não vai cobrir. Terceiro, o tempo de contrato. E quarto, que o Palmeiras tem agora 3 jogadores para a posição da qual o Dudu é o especialista, que é o lado direito ofensivo. Estevão, Felipe Anderson e a chegada do Maurício, que está por detalhes para se concretizar. Maurício, que é do mesmo empresário do Dudu, o André Cury. E que é óbvio que, se ele faz um negócio de um jogador do Inter pro Palmeiras, que é um cara que atua ali na mesma faixa de campo, tanto por dentro como, mas principalmente jogando pelo corredor, como recentemente ele fez no Inter, até porque no Inter o meio armador é o Alan Patrick, então o Maurício jogava um pouquinho mais aberto. A brecha foi dada. Eu tô dizendo que o André Cury tá errado? É óbvio que não, ele tá mais do que certo, porque ele quer valorizar o produto dele. Esses caras se conversam. Não sejam ingênuos. Tá? O Alexandre Matos, você acha que ele conversou com quem pra saber da situação do Dudu? Conversou com o Dudu somente? Não. Também se conversa com o empresário. As informações acontecem. E outra coisa, meus nobres amigos. É óbvio que o Alexandre Matos conversou com o André Cury, porque ele é obrigado, o André Cury, a conversar com o Alexandre Matos e o Palmeiras também, pela história do Maurício. Porque o Cruzeiro tem uma parcela do Maurício a receber. Então, se o Palmeiras fez a oferta de 10 milhões e meio de euros pelo Maurício, oferta confirmada, o Inter vai ficar com 7 milhões mais 1 milhão de metas a bater. Então, o total para o Inter, 8 milhões, atualizando até uma informação de ontem. E que foi trazida em primeira mão, essa informação, pelo jornalista Wagner Martins, meu ex-companheiro dos tempos de Fox Sports, e que hoje tem um canal dele que é muito bem informado sobre Internacional. O restante, Cruzeiro, Desportivo Brasil e o staff do Maurício vão brigar para ver qual que vai ser a fatia. Com o Inter tá tudo certo, que era o mais difícil. Então vocês acham que a conversa com o Maurício parou só no Maurício? Você acha que as pessoas não sabem? Pô, tô trazendo o Maurício, preciso conversar com o Matos e não sei o quê. Então tudo isso se fala. Essas informações sempre chegam. E aí, o Alexandre Matos, que não é bobo, que é um baita de um negociador, aliás, como negociador e diretor de futebol no Brasil, pra mim é o melhor, o Alexandre foi na fonte. Porém, meus senhores, essa história ainda vai ter muita explicação, porque o Cruzeiro, segundo ele, já se acertou com o Palmeiras, que por hora também disse que o acerto ainda não saiu por alguns detalhes.
Tem o Dudu, que garantiu nos bastidores, inclusive até para membros da torcida organizada do Palmeiras de alta relevância, no caso a principal, que é a Mancha Verde, o Jorge Luiz, que é o presidente, e o Paulo Serdã, que é o ex-presidente e hoje presidente da Escola de Samba da Mancha Verde, presidente de honra da torcida, duas figuras influentes da torcida do Palmeiras. O Dudu, em contato deles, disse que não assinou nada. Nada. E, inclusive, o próprio Paulo Serdã, num vídeo publicado hoje na rede social dele, garantiu que o Dudu não vai sair. Ele e Paulo Serdã, tá? O que eu sei é que, por hora, a situação tá muito tensa. Tensa. Pode dar errado? Pode. Mas agora, 50% de chance. Pode dar certo como pode dar errado. A informação que eu tenho. O Serdã está garantindo. Então eu tô dando a fonte, que é o Paulo Serdã, que falou da informação que ele tem, e pelo lado do presidente da Mancha Verde, o Jorge, que também em rede social hoje cobrou que a diretoria do Palmeiras se posicione e que o Dudu também fale aquilo que ele, Dudu, falou para a torcida, dando a entender que ele, Dudu, não queria sair e que a diretoria deve explicações. Então, enfim, por hora é essa história, tá bom? Naquilo que eu apurei. Um vídeo mais longo porque é um assunto bastante delicado e relevante. Mas é isso aí, tá? O Cruzeiro, de fato, ofereceu tudo isso pro Dudu, que se viu meio que entre a cruz e a espada por uma situação que o Palmeiras acabou não negando, o que eu acho que deveria, mas enfim, é só a minha modesta opinião. Quando eu falei do lado direito do campo preenchido, vale lembrar que na última temporada, antes de se machucar, o Dudu jogava pela esquerda. Então, qual é a explicação de você perder um cara que pode jogar numa posição que está carente no elenco? O Palmeiras não tem um ponta esquerda. Pra mim, o Lázaro não passa confiança, o Rony tampouco, muito menos o Caio Paulista, que pra mim não tem condição hoje de jogar no Palmeiras. E todo mundo esperançoso com essa volta do Dudu. Então, se um lado tá recheado, o outro não. Então, por que não se conversou com o Dudu pra atuar por esse lado? Aí o Dudu pode explicar, também eu não queria mais jogar por ali. Então, aí é uma outra conversa que essa informação eu não tenho. Mas o que eu tô dizendo por hora, daquilo que eu apurei, é exatamente isso. O Dudu surpreso com as explicações do Abel, o Dudu surpreso com o posicionamento da diretoria, a negociação com o Cruzeiro, e como ele ficou entre a cruz e a espada, acabou ele dando essa palavra ao Cruzeiro e não assinatura. Por hora, pode assinar a qualquer momento. Por hora, não. E em conversa com a torcida do Palmeiras organizada hoje, segundo relatos deles, o Dudu ainda tá um tanto quanto cambaleante para tomar essa decisão. Porque sabe que a proposta é muito boa, mas por outro lado, é um cara muito carinhoso com o clube. Ah, e só uma outra questão que também ela não faz muito sentido, né? Se de fato o Dudu tivesse acertado com o Cruzeiro, saído do Palmeiras, pela porta dos fundos, ou então não quisesse jogar, por que o Dudu postou na sexta-feira na rede social dele uma mensagem enigmática, dizendo que não via a hora de voltar a jogar pelo próprio Palmeiras, que ficou emocionado com o carinho da torcida, fez juras de amor à torcida, fez juras de amor ao clube. Então o cara que faz juras de amor numa sexta-feira e no sábado acerta com o outro, porque tem coisas assim também que não são só da noite pro dia, que podem acontecer, aí esse cara no mínimo é de uma inteligência bem questionável. O que não me parece o caso do Dudu e muito menos daqueles que estão na assessoria de imprensa do Dudu, que são figuras que eu conheço pessoalmente e são muito competentes. Então por isso que a história ela é estranha e que quem deve agora explicações, Abel Ferreira, pelo que aconteceu na quinta-feira, e se de fato o Dudu então estava a fim de jogar e ficou surpreso, tem que se reexplicar de novo, ou ambos se explicarem. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, e obviamente a presidente Leila Pereira, que toma um duro golpe, um
por enquanto, virtual chapéu do Cruzeiro naquela que foi a grande contratação da chegada da patrocinadora do Palmeiras em 2015 para esse processo vitorioso. Patrocinadora que ela é a gestora e hoje está como presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Para aqueles que brincam que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, um chapéu é colocado e tirado da mesma cabeça quando menos se espera. Explicações que até a próxima segunda-feira do nosso Opinião Placar vão render ainda muita discussão e também, claro, te convido a estar também no canal do Facincani para outras informações em simultâneo aqui com a Placar TV. Tá bom, gente? Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas traga aí pelo jornalista Facincani, que trouxe informações a respeito do Cruzeiro, que deve ter, que conseguiu aí concretizar a compra do atacante palmeirense, né, que agora só falta assinar praticamente todos os acordos entre o Palmeiras entre o Dudu e o Cruzeiro, estão combinados, parece que o atleta tá querendo ir para o Cruzeiro para ganhar 30% a mais do que ganha já no Palmeiras, além do contrato de 4 anos, podendo chegar a 5 anos de contrato. Ele tem 32 anos, ele vai até os 37 anos empregado com alto salário, na casa de 3 milhões de reais por mês. Isso aí, cara, isso aí ele não precisava, né? Porque ele já tinha muito dinheiro que ele estava ganhando aqui no Palmeiras. Ele indo para lá, ele vai adquirir muito mais, né? Ele vai adquirir bem mais grana do que ganhava aqui no Palmeiras, até pelo tempo, né? E pela idade que ele tem, 32 anos, acho que na visão dele foi um ótimo negócio. Pensando pelo lado do jogador, na precisão do Palmeiras, o Palmeiras perde um grande jogador. Ele poderia fechar aí o seu nome aí como um dos principais aí jogadores da história do Verdão, né, cara? Se não fosse esse fim trágico dele aí saindo em torno de dinheiro. Enquanto ele teve encostado aí durante 10 meses, afastado por lesão, o Palmeiras seguiu ali o protocolo de pagar o dinheiro certinho. Tem que pagar mesmo, porque não é culpa do jogador esse acidente de trabalho, entendeu? E o clube tem que honrar com seus compromissos, assim como o atleta também tem que honrar com seus compromissos dentro de campo. E o Dudu representou muito bem enquanto vestiu a camisa do Verdão. Então, eu acho que ele, pensando na família dele, ele fez o certo, tá? A gente não vamos julgar o cara, porque qualquer um outro atleta aqui, tendo uma oportunidade de dar melhor condições à sua família, faria isso sim. Não vejo problema, tá? A questão é ele pensar no futuro dele, porque como já foi dito nesse vídeo, são 32 anos de idade que ele tem e provavelmente o valor de mercado dele iria acabar. O Cruzeiro que quer mostrar para o mercado que está podendo contratar, que está podendo fazer contratações de peso. Estão se falando em Gabigol lá no Cruzeiro, tá? Além de Matheus Henrique, outro atleta que o Palmeiras tentou, tá bom? O Palmeiras tentou Gabigol, tentou aí Matheus Henrique e está tendo essas especulações aí lá no Palmeiras, tá? São atletas também que têm uma ligação indireta aí com o Palmeiras, já que esses nomes foram também especulados lá. Então quer dizer que o Cruzeiro não está vindo, não está de bobeira, já está começando a entrar no patamar aí bem mais elevado, torrando dinheiro, assim, gastando a loucura mesmo, adoidado, e tá indo que tá. Do jeito que tá indo, a gente pode ser que dá certo neles, ou podem ser que quebram a cara. Mas enfim, a notícia foi essa aí a respeito do Dudu, que acaba de, segundo informações, saiu no GE, saiu em todos os portais esportivos, que o Cruzeiro, inclusive o Cruzeiro anunciou no seu Twitter de forma oficial a compra definitiva do atacante palmeirense, e os valores não foram falados, mas não foi nada assinado. Ainda vão assinar, Palmeiras ainda não assinou, não tem nada, mas o que foi dito nesse vídeo, que é o que parece, Cruzeiro e o Dudu estão interessados neste acordo entre os clubes, entre atleta e clube. Então, vamos aguardar amanhã para saber o desfecho do que vai acontecer, se ele permanecerá ou se de fato ele irá para o Cruzeiro.
ok? Agora a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você gostou do conteúdo, eu peço humildemente para que você possa deixar o like nesse vídeo para ajudar a gente a trazer mais conteúdo do Palmeiras diariamente. Combinado? Um grande abraço no teu coração. Até mais.